Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai trazer uma discussão, uma conversa sobre inovação no Brasil. Por que será que é tão difícil converter a volumosa pesquisa brasileira em inovações que possam fortalecer a nossa indústria e trazer mais qualidade de vida para a população? Nós também vamos trazer para vocês uma atualização sobre o que aconteceu com aquele nanofoguete, lançador de nanosatélite que nós divulgamos aqui no início do ano, uma concorrência lançada pela FINEP no ano passado e que contratou a empresa Avibraz para desenvolver esse nanofoguete. Antes, porém, eu trago para vocês uma indicação muito bacana, este livro do nosso amigo professor, pesquisador do ITA, Armando Zeferino Milioni, o projeto Reconciliação, Memórias de uma Bela Ideia Golpeada, que traz a história dos alunos do ITA que foram perseguidos durante a ditadura militar. Alguns deles, inclusive, foram impedidos de receber os seus respectivos diplomas às vésperas da formatura. Este livro, que é da editora do SINDICT, a mesma que realiza, o mesmo sindicato que realiza este programa, está disponível para download gratuito em formato PDF no site do sindicato. Estamos colocando para vocês aí na tela nesse momento, mas agora também conta com uma versão para download no Amazon. Quem aí quiser assistir, quiser ler, melhor dizendo, no Kindle ou esses outros equipamentos para leitura de livro, também tem essa opção de aquisição lá no site da Amazon. Estamos colocando para vocês aí também na tela. Bom, em relação a um dos nossos assuntos, a concorrência pública, a chamada pública da FINEP, que visava contratar um lançador de nanosatélites de até 10 quilos. Nós divulgamos aqui no programa Brasil Consciência sobre esse chamamento público desde o final do ano passado até o início deste ano, no dia 17 de fevereiro, quando foram divulgados os vencedores. Veja as informações. A Avibraz foi classificada em primeiro lugar para liderar um consórcio com outras 5 empresas que deverão entregar o projeto ao custo de 195 milhões. Mesmo oferecendo o foguete a um custo menor por 192 milhões, a Senic Engenharia e Comércio ficou em segundo lugar, de acordo com a classificação. Em terceiro lugar ficou a Acaera Engenharia, empresa multinacional que é inclusive parceira da SAB para a produção dos caças Gripen da Força Aérea Brasileira. Ela ofereceu o projeto por um custo ainda menor do que a Senic, no total 185 milhões. De acordo com o edital, deverão ser construídos pelo menos 2 protótipos de voo em território nacional. As empresas serão responsáveis por disponibilizar meios para fazer os lançamentos. O foguete deve ter capacidade de lançar pelo menos 5 quilos de carga útil em órbita circular equatorial de 450 quilômetros de altitude. O edital também prevê que o foguete deve ter capacidade de upgrade, ou seja, ele pode ser ampliado futuramente para carregar cargas maiores. Nós também trouxemos o depoimento do presidente da Agência Espacial Brasileira, ainda neste ano, falando sobre esse projeto. Segundo ele, o edital previa até 10 quilos, mas a ideia é de construir um lançador de até 50 quilos. Bom, então vamos deixar bem claro. Classicamente, se você pegar os modelos que tratam de desenvolvimento de sistemas de engenharia ou sistemas de lançadores, um lançador novo, mesmo para pequenas cargas, ele envolve da ordem de centenas de milhões de dólares. No caso, o que você se refere, que foi o edital da FINEP, o que se estava buscando é um veículo capaz de lançar nanosatélites ou microsatélites da ordem de algumas dezenas de quilos. Então, não seria necessariamente aquela definição clássica de nanosatélites menos de 10 quilos, mas que pudesse lançar algo aí da ordem, talvez, de 40, 50 quilos, o que poderia hoje cobrir uma lacuna que existe no mercado por 2 razões. Primeiro, que
os satélites muito pequenos, sejam nano ou um pouquinho maiores, eles dificilmente têm veículos dedicados a essa categoria. Eles acabam viajando de carona. E quando viajam de carona, nós temos no mínimo dois problemas. Um, o de você ser colocado numa órbita que não é a mais favorável. A gente sabe que no Brasil e outros países que estão na faixa tropical, eles podem se beneficiar muito de satélites colocados em órbitas inclinadas, o que dá uma altíssima taxa de revisita quando comparado às órbitas polares ou heliosíncronas. A segunda é a questão de oportunidade do lançamento. Nós tivemos recentemente o caso de um satélite brasileiro que estava para ser lançado logo no início do semestre passado, e a empresa lançadora pediu que se fosse adiantado a entrega desse satélite para fazer o lançamento. Ganhou um primeiro retardo, um segundo, e está para ser lançado só a partir de abril. Ou seja, se você tem uma necessidade de colocar um satélite em órbita num determinado período, você não pode ficar à mercê de oportunidades de lançamento que pode escorregar por meses ou semestres. Então, voltando àquela fala anterior, nós temos uma capacidade de ter mais autonomia de lançar o que queremos, quando queremos, na órbita que queremos, é um ativo muito importante para o Brasil. O outro aspecto é que esse é um mercado que cresce muito. Nós temos estudos, publicações mostrando que o nicho de nanosatélites, ou um pouquinho maiores, é o que mais cresce. E a Alcântara tem uma facilidade muito grande de operar com isso, no mínimo por duas razões. Está com a agenda livre e os custos são relativamente baixos e é mais simples você operar com veículos de muito pequeno porte. Por isso que foi, e sabendo que existem no Brasil propostas de veículos lançadores para essa categoria, foi feita aquela chamada para ver o que nós poderíamos desenvolver com um custo relativamente baixo, porque se nós pegarmos da ordem de 200 milhões de reais, isso, grosso modo, seria 40 milhões de dólares, que seria um investimento bem pequeno para ter um produto que possa ser não só útil, mas também competitivo. Essa é a realidade. 4 meses já se passaram desde o anúncio da Avibraz como vencedora, mas até o momento não foi assinado nenhum contrato. Recentemente, a ministra Luciana Santos e os representantes da FINEP estiveram aqui em São José dos Campos para anunciar investimentos no setor aeroespacial, 360 milhões, mas não disseram nada sobre este contrato. Naquela oportunidade, a gente tentou obter informações e não conseguimos nenhum dado a respeito do andamento do certame com os integrantes da FINEP. A gente insistiu e recebemos a seguinte resposta. A assessoria de imprensa, por e-mail, nos informa que a concorrência está passando por procedimentos internos. O Brasil Consciência insistiu para saber que procedimentos seriam esses depois da declaração do vencedor na lei de licitação ou no estatuto da própria FINEP. A gente perguntou também se o atraso na definição da vencedora não seria lesivo aí à segunda colocada no certame. Perguntamos também se a FINEP estaria de propósito retardando o início, a assinatura do contrato para beneficiar a Avibraz, uma vez que a empresa é aí um patrimônio tecnológico nacional, venceu a licitação, mas está em dificuldade, está em recuperação judicial há mais de um ano e possivelmente não tem todos os documentos, os atestados de regularidade para poder oficializar a contratação por parte da FINEP. A FINEP não se manifestou sobre estas perguntas. A gente continua querendo saber que fim levou o nano lançador de foguetes que o Brasil contratou no ano passado por um custo aí de aproximadamente 200 milhões de reais. Ninguém sabe, ninguém viu. O programa Brasil Consciência falou sobre esse foguete e trouxe a opinião de especialistas que dizem que não é uma boa, assim, tão legal, investir nesse projeto. Acompanhe. Bom, a respeito desse assunto aí, eu trabalhei no INPE bastante tempo no desenvolvimento de sistema de propulsão e aí tive a oportunidade de acompanhar a atividade do Brasil na área de tentativa de desenvolvimento de foguete e
e estudar possíveis alternativas a isso. Já em reuniões anteriores, em publicações anteriores, eu tenho sempre dado ênfase de que um programa de propulsão para o Brasil, para um país que tem, digamos, ambições autônomas no espaço, ele deveria ser centrado em coisas um pouco diferentes. Então, o Brasil veio progressivamente reduzindo as suas ambições. Começou com o VLS, que era um veículo pequeno, muito difícil de ser viabilizado, e devido a diversos percalços, ele reduziu mais ainda a ambição, passou a chamar um veículo chamado de VLN, com capacidade de lançar 50 quilos nominal. É bom dizer que, quando você começa um projeto com um valor nominal de 50, você provavelmente tem uma incerteza de talvez até 200 quilos. Então, já era bastante inviável. E agora reduzimos mais ainda para 5 quilos. Isso aí, do ponto de vista de capacidade de lançamento, é completamente irrelevante. Existe muita atividade no mundo aí, pessoas ou indivíduos, ou mesmo pequenas companhias, dizendo que vão lançar foguetes com essa capacidade. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso, apesar de alguns anunciarem alguns, digamos, sucessos, eu não vejo nenhuma tentativa válida de fazer lançadores para pequenos satélites, ou micro ou nanosatélites. Lançar, mesmo que existam esses satélites, você sempre vai ser mais conveniente lançá-los em batch. Você junta 5, 50 ou 20 satélites e lança de uma vez só. Isso, do ponto de vista técnico e econômico, é indiscutível. Quer dizer, não existe justificativa nem técnica, nem econômica para se fazer veículos lançadores com capacidade abaixo de 100 quilos, por exemplo. Isso aí é impensável. Então, uma tentativa de dizer que vai lançar 5 quilos com uma incerteza de 200 quilos é injustificável. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com o nosso bate-papo sobre inovação no Brasil. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora sobre inovação no Brasil. A ministra Luciana Santos, nos 100 dias de governo Lula, esteve no Congresso Nacional para falar sobre as medidas adotadas pela pasta dela e disse isso sobre a produção de inovação no Brasil. Nós tivemos recentemente a Covid e estamos na guerra da Ucrânia e nós vimos o quanto isso abalou muitos conceitos, porque, afinal, se revelou com muita contundência a força da economia do conhecimento, né, do domínio tecnológico. Na verdade, a grande disputa na geopolítica é pelo domínio tecnológico. E qualquer nação que queira, né, se inserir nesse contexto mundial de maneira autônoma e soberana, ela precisa diminuir a sua dependência. Ela precisa aumentar a sua autonomia. Aliás, a Covid foi a expressão mais cabal disso. Nós vivenciamos no mundo uma crise até de produção de máscaras, uma dependência enorme, não é, dos produtos asiáticos, em particular da China. O respirador, nós vivemos uma verdadeira guerra pelos respiradores, né, no mundo inteiro. E depois a grande correria, né, pelo desenvolvimento da vacina para o enfrentamento da Covid, que foi talvez um dos fenômenos mais velozes, né, da busca do conhecimento e da solução, que foi as vacinas que foram produzidas para enfrentar uma pandemia que foi devastadora, né, para o mundo todo, pela velocidade com que as pessoas acometidas, né, pela Covid vinham à fatalidade. Então, isso fez com que, inclusive, houvesse uma mudança
no comportamento das políticas das nações, entendendo que, para além da economia que é globalizada, isso ninguém tem dúvida, mas é preciso cada vez mais ter rearranjos, né? E há, portanto, um outro conceito que está em curso de que muitos das cadeias globais elas vão ser necessárias, os países passam a apostar, né, em cadeias regionais que possam diminuir a dependência nessa lógica, né, que não é pacífica, né, que revela uma disputa feroz de toda a natureza por esse domínio tecnológico. Então, o Brasil precisa superar isso. Nós não podemos, no mundo em que a economia do conhecimento, não podemos ter os indicadores que nós temos. Um dos grandes paradoxos é que nós estamos na escala do 13ª capacidade de produção de conhecimento, de pesquisa e desenvolvimento. Nós somos o ranking no mundo, 13º país do mundo. No entanto, isso não se transforma em produtos e serviços e soluções diretas para a população. Porque quando vai para a inovação, que é a fase em que esse conhecimento se traduz em produtos e serviços, nós somos o 64º ranking mundial. Esse é um paradoxo que nós temos que resolver. A ministra não esclareceu a fonte das informações que ela prestou na tribuna da Câmara, mas possivelmente ela se baseou no Índice Global de Inovação, que há uma pequena discordância em relação ao dado em que ela transmitiu. Em 2022, o Brasil foi o 54º país do mundo em inovação, segundo o índice. Em 2021 havia sido o 57º e em 2020 o 62º. Parece que o Brasil está melhorando, mas na verdade é uma recuperação. A melhor colocação do Brasil no ranking foi em 2011, quando nós estivemos dentro do grupo dos 50 que mais produzem inovação, ficando na 47ª colocação. A posição do Brasil em volume de pesquisas, na 13ª colocação, se refere a um índice de 2021. Mas você sabe exatamente o que é inovar e empreender? Vamos ver quais são os conceitos desses termos e como eles se conectam com a ciência. Para muitas pessoas, o sucesso nos negócios tem como base dois conceitos muito falados: inovação e empreendedorismo. Para muita gente também, inovar é inventar algo, mas será mesmo? O termo inovação vai muito além disso. Inovar é gerar valor, repensar processos. É transformar as necessidades do negócio em estratégias diferenciadas. É a busca por soluções sustentáveis e competitivas. A inovação busca criar algo que seja útil, que seja diferente do que já exista no mercado e que gere, claro, lucro. E ela tem tudo a ver com a tão falada quebra de padrões. Os avanços tecnológicos possibilitaram tendências ao cenário mundial de inovação. Podemos citar aqui a criação de softwares para gerenciamento de equipes e atendimento ao público, novos espaços de trabalho como os coworkings e até mesmo ações que conversem com o desenvolvimento de cidades inteligentes. E inovar tem tudo a ver com empreender. Sim, são como dois lados de uma mesma moeda. O empreendedor precisa ter liderança, iniciativa e estar sempre em busca de novas descobertas. Uma empresa que parou no tempo dificilmente vai conseguir crescer. Por isso, a visão do empreendedor é fundamental. Para empreender, é preciso investir tempo na criação, na prática de novas ideias e na inovação. E é para falar sobre esse assunto que a gente está aqui
com o superintendente de inovação da FINEP, o Newton Ramasso, que vai nos ajudar a entender essa situação. Newton, muito bom dia, boa tarde, obrigado por você ter aceitado o convite aqui do nosso programa. E a gente começa com a pergunta óbvia, né? Vocês aí na FINEP têm mapeado o porquê que o Brasil não consegue deslanchar em inovação? Boa tarde. Olá, Edmond. Boa tarde a todos os espectadores aqui. É um grande prazer estar falando, né? Novamente agradeço pelo convite, Edmond. Bom, então, assim, acho que primeira questão, tem uma questão um pouco metodológica nessa discussão, tá? É uma discussão que realmente aparece muito, tá? Mas primeiro a gente tem que entender assim que quando a gente compara, né, publicações científicas, né, e até mesmo o tamanho da nossa economia, países grandes como o Brasil tendem a figurar melhor, né, porque países com mais população em geral vão produzir mais, né, claro que existem vários outros elementos que contam, mas também o tamanho do país, o tamanho da população é muito importante. Então, esses dados, eles são basicamente dados absolutos, tá? Agora, quando a gente olha o Global Innovation Index, por exemplo, eles, em geral, ele é um indicador, né, que tem sido bastante usado, especialmente nesses últimos 10 anos aí, como métrica, né, de cada país, onde cada país está no âmbito da inovação, mas ele é composto por 81 subindicadores, que em geral são indicadores relativos, né? Então, por exemplo, é o investimento em relação ao PIB, é o número de, sei lá, de pessoas com educação superior em relação à população, né? Então, é o tamanho do venture capital em relação ao mercado, né? Então, na minha visão, essa comparação entre os dados científicos, né, pelo número de publicações com o Global Innovation Index é um pouco equivocada, porque, novamente, compara-se dados absolutos, né, o número de publicações, com dados especialmente relativos, que é o Global Innovation Index, né? Quando você olha o Global Innovation Index, a Suíça é o primeiro país, né? Quando você olha a Suíça aí em publicações, está atrás do Brasil, né? Então, são dados que é um pouco difícil de comparar. Mas quando a gente olha, por exemplo, o volume de publicações científicas do Brasil em relação ao número de habitantes, a gente também está mais ou menos ali na posição 80, tá? Então, Edmond, assim, o que eu queria comentar inicialmente é que, assim, você não tem essa grande discrepância, tá? Em geral, o Brasil, ele está num nível intermediário nos dois, tá? Tanto na parte de publicações, quanto na parte publicações, né, em relação aí à população, como também nos dados de inovação, tá? Quando a gente olha inovação, tá? Assim, você tem diversos indicadores, né? É difícil você mensurar com precisão, tá? Você tem, cara, essa discussão acadêmica desde a década de 50, desde a década de 60, tentam se criar indicadores, né? Nenhum é perfeito, né? Um que ainda é mais usado realmente é o investimento em P&D em relação ao PIB, né? Eu acho que essa acaba sendo uma boa métrica, né? Fala-se muito em patentes, produção científica, né? Todos têm algumas distorções, né? O investimento em relação ao PIB, quando a gente olha, né? Eu acho que dá uma dimensão interessante da economia brasileira, né? Primeiro, é um dado relativo, né? É um dado que pega pesquisa, pega também a produção, né, empresarial, etc. A gente vê que o Brasil é um país intermediário. Ele está atrás dos países, em geral, desenvolvidos, quando você pega lá os países da OCDE, os países da União Europeia, né, em geral, eles investem mais em P&D que o Brasil. Muitos países, você pega a Coreia do Sul, Israel, né, estão investindo mais de 4% do PIB em P&D, tá? Você pega aí a China, está passando de 2, 2,5%, os Estados Unidos já está próximo de 3%, né? Então, você observa uma corrida tecnológica, um aumento dos investimentos em P&D em praticamente todos esses países mais avançados, tá? Então, hoje é a grande corrida mundial, né? 100 anos atrás, o domínio de recursos naturais era o elemento crítico. Hoje, percebe-se mais claramente que o domínio tecnológico é a questão mais crítica. Então, você vê uma grande corrida, Estados Unidos num polo, China no outro, a União Europeia, né? Os países da União Europeia tentando competir. Então, quando você olha, qual que é a posição do Brasil hoje, tá? É uma posição que a gente está um pouco parado, tá? A gente está mais ou menos com 1,2% do PIB sendo investido em P&D. Esses países, como eu falei, estão em 3%, 4% em alguns casos, tá? Mas quando a gente compara também com países, né, latino-americanos, a gente está bem. Você pega, por exemplo, uma Argentina, um Chile, uma Colômbia,
estão investindo mais ou menos 0,5%, 0,6% do PIB. Ou seja, a gente investe mais que o dobro relativamente que esse país. Então, é um copo meio cheio, né? Quando a gente olha países mais avançados, a gente está bem atrás. Quando a gente olha países, né, em desenvolvimento, a gente está relativamente à frente, tá? Então, eu acho que esse é um contexto, um cenário, né, que é importante a gente estar atento. Agora, como eu falei, é uma grande corrida internacional que o Brasil, de forma nenhuma, pode deixar de olhar, né? Os investimentos têm crescido muito, né? Como eu falei, né? Os países têm aumentado os investimentos, né? Não à toa, né? Você vê um ressurgimento das políticas industriais e de inovação na maior parte dos países avançados, tá? Não sei se você chegou a ver, né? No ano passado mesmo, os Estados Unidos aprovou um pacote da ordem de $1 trilhão para estimular tanto a parte de ciência, inovação, como a indústria como um todo, tá? Então, os Estados Unidos nunca tinha feito uma política industrial explícita, né? Então, desde a década de 60, 70, 80, ele vem fazendo políticas mais horizontais, em benefício, né, a todos os segmentos em geral. No último ano, os Estados Unidos aprovou 3 grandes atos, né? O Chips and Science Act, Inflation Reduction Act, Infrastructure Law, né? São quase $1 trilhão, né, injetados especialmente em ciência e inovação, mas também com foco em alguns temas específicos, semicondutores, energias renováveis, né? Então, Edmond, eu acho que a gente está vivendo uma grande corrida que o Brasil não pode ficar atrás, né? Quando a gente olha os últimos dados do Brasil, a gente conseguiu crescer nesse investimento em P&D, especialmente ali até 2015. Né? Então, quando a gente olha, o Brasil foi estruturando um sistema de inovação, né, desde o começo dos anos 2000, né? Foram sendo criadas leis, instituições, né? Por exemplo, a Lei do Bem, a Lei de Inovação, o fortalecimento do FNDCT. Então, o Brasil foi criando um sistema, né, de inovação que possibilitou a gente crescer os investimentos, especialmente até 2015. Né? Especialmente depois de 2015, também observa-se, né, de maneira correlata, uma redução do apoio público. Tá? Então, o apoio público, quando a gente olha os últimos dados do IBGE, de 2014 para 2017, esses são os últimos dados lá da Fintech, você já vê uma redução significativa do apoio público. Né? Então, em 2014, 40% das empresas que inovavam tinham algum apoio público. Em 2017, você já voltou para 25%. Você reduziu o volume, né, e o número de empresas apoiadas. Então, isso tem impacto. Tá? Então, não à toa, os investimentos em P&D, eles estão um pouco estagnados, inclusive caíram. Né? Em 2015, a gente chegou em 1,3%, 1,35% do PIB investido em P&D. Hoje, a gente caiu, a gente voltou para uma casa de 1,2%. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para a gente aumentar os investimentos? A gente precisa olhar as questões sistêmicas. Tá? Muito se fala na teoria da inovação que inovação se faz quando você tem um ambiente, você tem um sistema propício para isso. Tá? Então, precisamos fazer políticas que enderecem, inclusive aumentando o investimento público, né? Apoiando, né, o investimento privado, né? Dando subsídio onde você precisa dar, fazendo compra pública para inovação onde precisa ser dado, olhando para questões tributárias. Né? Então, o mundo inteiro tem feito políticas industriais mais ativas, o Brasil precisa fazer de modo a estimular também as suas atividades de P&D, o fortalecimento das suas empresas. Né? Grande parte do P&D mundial, Edmond, é feito no setor industrial. Então, se a gente não apoiar o fortalecimento, né, o surgimento de alguns outros setores industriais, o nosso investimento em P&D, o nosso investimento em inovação também não tende a deslanchar. Tá? Muito interessante tudo isso que o senhor nos trouxe, todos esses dados, e principalmente a interpretação desses rankings, né, para a gente não fazer juízo de valor equivocado. Mas uma coisa que chamou bastante atenção, você falar que os Estados Unidos estão adotando uma política declarada, né, explícita de financiamento público. E aqui a gente fica discutindo se o governo tem ou não tem responsabilidade de investir, de não investir. Né? E recentemente a FINEP veio aqui em São José dos Campos e anunciou 360 milhões, 120 desses recursos, 120 milhões, destinados ao desenvolvimento de uma nova plataforma de testes de tecnologias novas na Embraer. Aí a pessoa pergunta o seguinte: a Embraer, uma das empresas, a única player de tecnologia do país, do Brasil, uma das maiores empresas do mundo, precisa de dinheiro público para que ela possa
criar inovação, por outro lado, todo o parque industrial norte-americano, que agora está sendo explicitamente beneficiado, já foi beneficiado um dia com pesados investimentos públicos, principalmente ali na corrida espacial. Então, como é que vocês têm essa medida? O senhor falou saber investir onde, quando tem que investir. Quando que a gente sabe que tem que investir dinheiro público na indústria e quando que a gente deve cobrar da indústria, do setor privado, que ele invista em inovação? Excelente pergunta, Edmond. Então, assim, quando a gente olha para a teoria, a gente realmente estuda muito também toda a parte teórica da coisa, né? A inovação, né, especialmente projetos mais avançados, projetos mais disruptivos, tá? Eles carregam características que tornam assim o investimento um pouquinho difícil pelo setor privado, né? Então, por exemplo, a gente está falando de projetos com incerteza tecnológica, né? Longo prazo de maturação, tá? Tem projetos que você faz que você vai demorar 10 anos, muitas vezes, para ter resultados, né? São projetos em que, muitas vezes, você desenvolve a tecnologia e essa tecnologia está sujeita à cópia, né? A outros, né? Outras empresas podem se beneficiar disso, né? E a inovação tem também uma característica interessante, assim, o ativo são as pessoas, basicamente, né? Então, assim, é o conhecimento, né? Você não consegue, por exemplo, quando você faz um prédio, o prédio está ali, né? Eventualmente, amanhã você vende esse prédio, você não tem um risco, né? O próprio prédio vira garantia para o financiamento. Quando você está falando de pesquisa, inovação, é um conhecimento intangível. Isso não gera garantia para o empréstimo, né? Se o funcionário que você está lá investindo, ele vai para o seu concorrente, imagina, você investiu, gastou dinheiro e o conhecimento está indo para lá. Então, é muito. Exatamente. Então, assim, a inovação, então, ela é um elemento, né, assim, intangível, de longo prazo, de alto risco e que gera muita externalidade, né? Então, assim, imagina que a gente está, uma empresa, né, ela está nesse processo de inovação, ela vai demorar 10 anos, muitas vezes, para desenvolver um medicamento novo, tá? E esse medicamento, assim, o seu concorrente pode ir lá e fazer na frente, né? E outra coisa, o medicamento, quando está pronto, ele vai gerar benefício para a sociedade inteira, né? Para os pagadores de impostos, né? Para as outras empresas, para todo mundo a inovação gera benefício, né? Olha a tecnologia que a gente tem hoje, olha, né? Os medicamentos, os alimentos com melhores qualidades funcionais, né? As comunicações, tudo isso é inovação, né? Então, por que o setor público tem que também apoiar a inovação? Porque sem o setor público, né? O investimento privado tende a ser muito menor, né? Então, porque onde o setor público ele entra? Onde, de fato, a gente consegue alavancar projetos adicionais, tá? Então, a gente sempre olha, será que o programa que eu estou fazendo, as empresas já estão desenvolvendo tecnologia para cá, né? Já é uma atividade corrente das empresas, né? Quando é isso, a gente não busca apoiar, especialmente com recursos não reembolsáveis. Os recursos não reembolsáveis, o desenho de um novo programa é muito envolto em, será que eu dando um incentivo, eu vou trazer um investimento novo, um investimento adicional, algo que não vai acontecer, né? Então, a gente busca sempre montar as ações focado nisso para trazer investimentos novos, tá? Novamente, né? A empresa sempre tem um cálculo, né? A gente chama isso de TIR, né? Uma taxa interna de retorno de um certo investimento, tá? Os investimentos em inovação, eles são mais incertos, então essa TIR é muito complicada para as empresas. Então, os subsídios, né? Alguns tipos de subsídios ajudam a viabilizar um conjunto de investimentos que, per si, não aconteceriam, tá? Então, a teoria diz isso, né? Mas quando a gente olha na prática, você vê que nem a OMC condena, né, subsídios à inovação, porque considera que isso realmente é necessário. O Banco Mundial, o FMI, né, todos os países praticamente da União Europeia, os próprios Estados Unidos, todo mundo subsidia, porque são características como essas, né, fazem com que o recurso público seja essencial para que a inovação aconteça num nível maior do que aconteceria naturalmente, ok? Ok. Agora, o que vocês estão focando nesse momento? É o subsídio a essas tecnologias onde há muito risco? Tem a questão da lei do bem também, que eu gostaria até que o senhor explicasse. Houve uma simplificação, né?
para a obtenção dos recursos. No que vocês estão se concentrando nesse momento para tentar alavancar a inovação? Qual que seria a principal linha de ataque, se é que existe uma? Bom, então eu acho que a gente está num momento bem oportuno, tá, Edson? Assim, eu acho que, como eu falei, você tem um contexto internacional, né, que de políticas industriais, né, também uma espécie de um protecionismo a mais, né, no mundo, né? Quando você olha, por exemplo, a questão dos semicondutores, agora todo mundo quer trazer a indústria de volta, né? Então, não só os semicondutores, mas várias atividades, né? Então, isso é essa tendência mundial que também para o Brasil é crítica, tá? Então, o novo governo tem falado muito, né, de uma reindustrialização ou de uma nova industrialização, neoindustrialização, né, que foque, né, certamente na inovação, na transformação digital, na sustentabilidade, mas buscando trazer uma participação maior da indústria para o PIB, porque a gente sabe que a indústria gera emprego, né, a indústria gera renda, empregos de maior nível qualificado, faz P&D, né, então apoiar, né, atividades que fortaleçam a indústria é crítico, tá? Então a gente realmente, o governo tá focando, né, atividades para isso, e o governo tem, na minha visão, tá, tem adotado um olhar positivo, tá? Que hoje muito se fala também em políticas orientadas a missões, né? Então, quando você vê, né, isso tem um termo já usado, políticas orientadas a missões já existem há bastante tempo, né? Mas é um termo especialmente cunhado aí pela Mariana Mazzucato nesses últimos 10 anos, que tem cada vez mais se difundido, né? Então, você vai lá na Alemanha, a política é orientada a missões, ou seja, é uma política que define, né, objetivos, metas, o que eu quero, né, atingir, e faz um pacote coordenado de incentivos para chegar lá, né? Então, por exemplo, a Alemanha está muito focada, né, em pesquisas por câncer, em questões, né, da bioeconomia, da transição energética, né? Então ela coloca muito foco, recursos em projetos estruturantes nessas temáticas, tá? Então essa é uma tendência internacional que o Brasil também está seguindo, tá? Então, no âmbito lá do CNDI, né, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é um órgão que é composto por mais de 10 ministérios, tá? Praticamente, na verdade, até mais, né? Boa parte da esplanada, né, hoje está se reunindo, né, está buscando, né, coordenar instrumentos, programas, tá? Focando basicamente em 7 missões para o país, tá? Então, por exemplo, a questão das cadeias agroindustriais sustentáveis, complexo da saúde resiliente, infraestrutura sustentável para integração produtiva, transformação digital da indústria, descarbonização da indústria, transição energética e bioeconomia, defesa nacional, moradia e mobilidade sustentáveis. Então, são vários temas, tá, Edmond, que estão sendo priorizados e trabalhados, tá, de maneira coordenada, né, entre praticamente todos os ministérios e as agências, né, abaixo, por exemplo, a FINEP, temos participado ativamente dessas discussões para fazer pacotes coordenados, né, de instrumentos para focar nesses desafios. Por exemplo, olha, vamos focar recursos para que a gente possa desenvolver aqui o nosso complexo da saúde, tá? Por exemplo, ampliar a participação, né, de medicamentos, né, de biofármacos, por exemplo, medicamentos de alto valor agregado, né, ter uma participação maior da nossa indústria, né, depender menos de insumos importados. Então, são várias missões, né, que envolvem a indústria, mas que focam também, né, no bem-estar da população, de uma maneira coordenada, tá? Então, vamos colocar recursos da FINEP, por exemplo, crédito da FINEP, subvenção econômica, recursos não reembolsáveis para ICTs, mas o BNDES vai entrar também com instrumentos, tá? Vamos trabalhar com poder de compra do Estado, incentivos fiscais, né? Então, isso tudo a gente está trabalhando de uma maneira coordenada para atingir, né, missões e, com isso, fortalecer a nossa cadeia produtiva, a nossa indústria e também atender a população nacional, tá? Newton, muita gente não conhece a FINEP, não sabe para que se destina a empresa. Queria que você explicasse para a gente, primeiro assim, por que uma empresa pública para fazer essa atuação junto ao desenvolvimento industrial e produção de inovação? E você falasse um pouquinho também da estrutura, como é que essa empresa funciona e como é que as empresas são beneficiadas por linhas de fomento ou investimento.
Bom, então a Finep é uma empresa pública, né? Já com 55 anos aí de trajetória, fundada em 1967, né? Temos aqui escritórios em várias cidades, né? A nossa matriz está aqui no Rio de Janeiro, mas temos unidades em DF, Santa Catarina, Ceará, Manaus, São Paulo. Então a gente está tem bastante abrangência, né? Temos, como eu falei, várias parcerias, né? Com agências de fomento, fundações de amparo à pesquisa. Então temos um foco muito grande em todos esses estágios, são muitos programas, né? Então, esse ano a gente tem uma perspectiva de aplicar mais de 10 bilhões de reais, né? Somos aí, talvez não tão conhecidos do público, mas somos a maior agência de inovação do Hemisfério Sul, tá? Não tem nenhuma agência tão grande assim como a Finep, tá? Operamos, como eu falei, subvenção econômica, né? Esse ano mais de R$ 1 bilhão vão ser aplicados nisso, né? Que são esses recursos mais nobres, os grants. Mais de 5 bilhões vão ser aplicados em crédito, tá? Financiamento reembolsável barato, hoje com as melhores condições de mercado, para o desenvolvimento de projetos PDI, né? Também uma outra parcela aí, entre 3 e 4 bilhões, aplicados em diversas ações não reembolsáveis para pesquisa, né, no ambiente acadêmico, né? Então, são várias frentes, né? Aí, milhares e milhares de projetos, né? Esse ano devemos atingir mais de 2.000 projetos apoiados, tá? Então, muitas vezes talvez o público, não, uma parte do público não nos conheça, mas o público mais ativo de inovação nos conhece. Nós somos, de fato, a principal, né, empresa, agência de fomento à pesquisa, né, aqui do país, uma das maiores do mundo até, tá? Então, eu acho que com essa recomposição de orçamento, com condições cada vez mais atrativas, eu espero que um público cada vez maior nos conheça, tá? Você também perguntou, né, da formatação como empresa pública, né? Então, em 1967, quando foi criada, né, acredito que essa era uma formatação mais flexível, né? Do que, por exemplo, ser uma autarquia ou de ser outra formação, tá? Eu acredito que a formação para a gente até é benéfica, tá? Assim, que não cria tanta amarração, a gente consegue fazer nossas atividades sem muito prejuízo. Tá certo, eu quero agradecer demais aí a participação do superintendente em inovação da Finep, Newton Ramatsu, desejar sucesso aí nas atividades e no fomento à inovação industrial no Brasil. Obrigado, Newton. Obrigado, tchau, tchau. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala com o coordenador da pós-graduação do INPE para saber como é que está a inovação dentro dos meios acadêmicos e a formação de novos alunos. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. Agora a gente vai ter uma visão de dentro da academia e de gente que, além de acadêmico, também já trabalhou na produção de inovação, de pesquisa, inovação no setor aeroespacial dentro do INPE. Eu estou falando do pró-reitor de pós-graduação do INPE, professor Antônio Fernando Bertacchini de Almeida Prado, ou o Antônio Bertacchini, como o pessoal do INPE está acostumado a chamá-lo, está aqui com a gente virtualmente nessa entrevista e vai trazer um pouco da experiência dele para a gente tentar entender essa questão. Muito bom dia, Bertacchini, obrigado por você ter atendido o nosso convite. E aí, o que você pensa a respeito desse assunto? Por que a gente produz tanta pesquisa no Brasil, não dizendo que é muito, mas a gente consegue produzir bastante, e não conseguimos traduzir isso em inovação? Bom dia. Bom, eu agradeço pelo convite, né? É sempre um prazer conversar com as pessoas e trocar ideias sobre pós-graduação, pesquisa, inovação em geral, né? E eu vou tentar discutir um pouco esse assunto. A pergunta que você fez é bem difícil de responder, isso é debatido por muitas pessoas e não existe, assim, uma resposta pronta. Mas todos os indícios realmente que a gente vê de publicações, de inovação, etc., realmente mostram que o Brasil tem uma posição de maior destaque em pesquisa e não é proporcional esse destaque em termos de inovação. E existem muitas razões para isso, né? Quando você compara com outros países, por exemplo, Estados Unidos, que é um país mais desenvolvido, é importante lembrar que os Estados Unidos têm uma força de empresa muito grande, né?
Então, na área espacial, principalmente, existem muitas empresas, você vê aí o caso da SpaceX, que é uma empresa privada que está fazendo lançamentos, que pretende ir a Marte, fazer uma porção de coisas que nem a NASA conseguiu fazer até hoje, né? Então, essa participação grande do setor, digamos assim, privado industrial, isso ajuda muito a você ter desenvolvimento e inovação. Então, essas empresas contratam pesquisadores, contratam doutores, pós-doutores, etc. No Brasil, isso ainda é bem incipiente. A grande maioria dos doutores e pós-doutores, isso vale não só para a área espacial, como em outras também, né, atuam dentro da academia. Então, eu acho que isso gera um fato de que a academia fica um pouco mais fechada da parte industrial pela falta de um setor industrial forte. E isso é particularmente verdadeiro na parte espacial. Nós não temos empresas de grande porte que contratam doutores, que financiam pesquisa e que fazem isso. Então, eu acho que isso gera um isolamento. Essa é uma das principais razões pelas quais eu vejo um desenvolvimento maior na área de pesquisa. E esses pesquisadores, estando na universidade, eles e as universidades são cobrados mais por regras acadêmicas. Então, você acaba tendo um viés mais acadêmico no seu trabalho, embora existam exceções e todo mundo se interessa por inovação. Mas a oportunidade não chega tanto quando chega em outros países por essa questão. Eu acho que esse é um ponto importante. É fundamental isso que o senhor falou para a gente poder transcorrer essa conversa, até para eu poder formular minha próxima pergunta. O senhor falou em uma indústria forte nos Estados Unidos, né, para poder gerar aí empresas de destaque mundial, como a SpaceX está conseguindo fazer coisas que a NASA ainda não tinha realizado. Mas não foi o programa espacial norte-americano e os pesados investimentos para desenvolver equipamentos e a exploração espacial que geraram essas empresas fortes? Será que não é esse o caminho? A gente tem um programa espacial que demande investimento de recurso e que possa alavancar a nossa indústria? Eu acho, sem dúvida. Você vê que todo esse movimento começou principalmente no tempo da Guerra Fria, né, na corrida espacial para a Lua, onde quantidades imensas de recursos foram injetados pelo governo americano. Eram colocados para a NASA, que contratava empresas, e isso foi gerando um grande número de empresas, uma grande cultura de você desenvolver pesquisa fora da academia também, né? Isso nós não temos, ou temos numa escala assim muito, muito inferior. Então, sem dúvida, eu acho que ter um programa espacial mais forte, haver um interesse por parte do governo em investir mais recursos, colocando recursos no INPE, nas entidades públicas, para que elas possam fazer novos contratos, e isso vai alavancando as empresas. Eu sempre ouço de pessoas ligadas a empresas essa questão. As demandas no setor espacial, elas são pequenas e são concentradas. Então, você tem uma demanda hoje, o ano que vem você não sabe se tem, então é difícil para uma empresa se estabelecer, contratar pessoas, treinar pessoas e manter toda uma equipe formada, sendo que você não tem uma frequência suficiente de projetos, né? Então, os investimentos são fundamentais para isso. É isso que criaria uma cultura. Isso levaria a ter mais empresas e elas, por sua vez, iriam levar a mais inovação, com toda certeza. Dos seus alunos, esses que estão saindo aí da pós-graduação do INPE, você tem alguma ideia de percentual ou número deles que se dedicam aí a criar startups de inovação, algo nesse sentido? Como é que está a academia, a formação de gente para inovação aí na academia no INPE? Bom, números e estatísticas nós não temos realmente, mas, em particular no curso de engenharia, existem muitas iniciativas assim, né? Existem várias startups aí que estão sendo feitas por alunos nossos. É difícil dar uma estimativa, mas certamente não é a maioria. Certamente, eu diria que 80% a 90% dos alunos seguem uma carreira mais padrão acadêmica, procurando após o doutorado, os mais acadêmicos procuram um pós-doutorado para se qualificarem melhor, ficam no aguardo de concursos para as universidades, que também não tem aparecido muito, né? Agora talvez apareça alguns, parece que haverá aí concurso para o próprio INPE, né? A grande maioria dos nossos alunos, eu diria que gostaria de trabalhar no INPE, onde eles se formaram, mas como isso não tem sido possível, eles procuram oportunidades.
Eu acho que hoje nós temos mais alunos indo para o exterior do que alunos abrindo startup, infelizmente, porque os nossos alunos, os brasileiros em geral, têm boa formação, então eles estão sendo muito bem recebidos no exterior. Eu já perdi a conta de históricos em inglês que eu tenho que assinar aqui para esses alunos procurarem alternativas. Então, eu acho que um esforço no sentido de abrir oportunidades, principalmente vagas no INPE, vagas na própria academia brasileira e na indústria, seria importante para reter essas pessoas. Nós estamos formando muita gente boa e estamos perdendo também por essa falta de oportunidades, né, que tem ocorrido. O senhor falou na resposta anterior que a maioria dos alunos está interessada em seguir na carreira acadêmica, em, de repente, trabalhar no próprio INPE e se qualificar para voos mais altos aí. O senhor diria que essa é a propensão do aluno que busca uma pós-graduação no Brasil, ou pelo menos na área que o senhor está coordenando aí no INPE, eles já chegam à pós-graduação almejando seguir carreira acadêmica, ou é uma condição do mercado para a sobrevivência do pesquisador brasileiro? É um pouco de cada coisa. Existem aqueles que já vêm com isso na mente, né? Mas existem aqueles também que ficam sujeitos um pouco a opções de mercado. Como no setor espacial, principalmente, como você não existe um mercado forte, o aluno que entra hoje no programa de engenharia espacial do INPE, o raciocínio dele é esse. Bom, quantas indústrias existem para eu trabalhar? Não existem muitas. Então, ele tem o próprio INPE e depois a academia como uma opção por questão de mercado também. Existem as duas coisas. Existem as pessoas que têm realmente esse viés acadêmico, sonham em ser um professor, etc. E existem aqueles que também migram para essa carreira por um pouco de falta de opções. Ou seja, uma indústria forte seria a resposta para todas as perguntas que você me fez até agora. Tivéssemos nós uma indústria forte, uma forte demanda do setor espacial, com mais recursos que viessem para o INPE contratar empresas, etc., e nós teríamos certamente muito mais mercado de trabalho para essas pessoas, nós teríamos empresas empregando doutores que fariam pesquisas mais aplicadas, mais voltadas à inovação do que pesquisa. Eu acho que essa seria a chave, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60 por conta da corrida espacial para a Lua. Houve, por conta desse período em que a gente tem vivido uma desindustrialização, alguma queda no interesse, no número de alunos buscando pós-graduação no INPE? Vocês registraram alguma variação negativa ou positiva nos últimos tempos? Não, existe uma forte variação negativa na busca por pós-graduação como um todo no Brasil inteiro, né? A própria FAPESP reportou ter uma queda de cerca de 40% na procura de bolsas de doutorado para a FAPESP, que é a agência que paga o melhor valor e dá as melhores condições. A FAPESP é a bolsa mais disputada do Brasil. E mesmo a FAPESP teve uma queda de cerca de 40% na procura. Então, a pós-graduação no Brasil, em geral, está tendo uma queda da ordem de 40%. Existem razões para isso, né? O sistema sempre foi crescendo, né? O Brasil começou décadas atrás com poucos doutores, então você precisava suprir essa necessidade, aí essa formação foi crescendo, crescendo, e as vagas foram sendo ocupadas. Então chega um momento onde já existe uma certa saturação, né? No mercado. Você não consegue manter a produção de doutores só crescendo para sempre e todos eles estarem empregados para sempre. Então, nós estamos vivendo um momento agora onde está acontecendo isso. As universidades foram contratando, foram criadas novas universidades, mas mesmo elas já. O ciclo básico de contratação já foi feito. O que existe agora é alguma reposição. Então, não há mais mercado para tantos doutores assim na academia. Isso levou a uma queda. Você olha para frente, poxa, eu vou gastar 2 anos no mestrado, 4 no doutorado, e quando eu terminar lá na frente, não vai ter uma demanda gigantesca de mão de obra por doutores. Isso é um Estou fato. pronto para trabalhar no banco. Essencialmente sim. Ou, se você for muito teimoso, para pedir uma bolsa de pós-doc, se conseguir, você tem mais aí uns 4, 5 anos de manutenção de pós-doc procurando oportunidades. Mas isso eu vejo como um movimento natural, porque a CAPES estimulou a formação de doutores, houve um crescimento muito rápido, o número de programas de doutorado e mestrado no Brasil cresceu muito rapidamente, as publicações cresceram, o número de doutores cresceram, mas chega uma hora que esse crescimento não pode ser eterno, né? Porque você não tem mais onde colocar essas pessoas, não dá para criar dezenas de universidades todos os anos, então chegou um ponto no limite, agora é mais seletivo, assim, há reposição, mas a disputa é maior por uma vaga, então cai um pouco o interesse. É da ordem de 40%, e isso é em todas as áreas no Brasil inteiro, não é um fenômeno do INPE ou do Estado de São Paulo, algo assim.
Além da formação dos jovens cientistas, o INPE assinou recentemente um convênio com o Parque Tecnológico de São José dos Campos para que os alunos da instituição possam ingressar no parque com projetos de startups. Veja. Mas o que foi assinado é simples, é uma opção a mais para os nossos bolsistas. É uma opção do nosso bolsista que não quer seguir a carreira acadêmica se tornar um microempreendedor, criar uma pequena empresa, criar uma startup da área de aplicações espaciais, ou da área de ciência espacial, ou da área de tecnologia espacial aqui no parque. Então a ideia é que o parque faça algumas palestras dentro do INPE, motivando esses jovens, dizendo, olha, existe uma opção. Um exemplo que aconteceu recente, foram 2 alunos do ITAS que trabalhavam com manutenção de robôs para o setor de óleo e gás. Eles resolveram começar a fabricar robôs, porque eles faziam manutenção nos robôs que eram importados. O Brasil não tinha produção de robô para... A empresa está aqui funcionando. E o que aconteceu? A Nestlé está fazendo um contrato para manutenção dos tanques de leite, sem precisar drenar todo o leite, diminui o custo de manutenção. Veja que maravilha, empresas que saem são startups, alta tecnologia. Então foi isso que foi assinado, uma opção. E olha só para vocês verem como é que são as coisas, né? No começo do programa eu falei sobre o livro do Armando Milioni sobre o período aí de ditadura militar e a perseguição aos alunos do ITA. Um dos principais personagens desse livro é o ex-reitor do ITA, Mikhail Gartenkraut, que também trabalhou em diversos órgãos do governo brasileiro, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Relações Internacionais. Ele foi um dos maiores pensadores da área econômica do Brasil na época dele, e já nos idos de 2000, olha só o que ele falava sobre a questão da inovação no Brasil. Veja. Tecnologia é a ciência que as pessoas usam, é ciência transformada em utilidade, em riqueza, em PIB. Quem sabe fazer isso é a empresa. A universidade, o instituto de pesquisa tem outras missões igualmente importantes. Note que tecnologia é ciência também, só que é um tipo específico de ciência. Nós tivemos um esforço muito grande para montar um sistema de pós-graduação respeitável, um dos maiores das Américas. Isso gerou uma característica muito acadêmica nas nossas universidades. Por outro lado, tivemos crises e flagelos inflacionários que fizeram com que as empresas arriscassem muito pouco para produzir inovação tecnológica. Muito arriscado, muito caro. Então, nós estamos vivendo um mundo novo, onde esses dois agentes estão relativamente isolados, desconfiados um do outro, eles não se conhecem, eles precisam namorar, eles precisam fazer parceria, não tem outro jeito. Porque a empresa tem algumas coisas que a universidade não tem e vice-versa. Um precisa do outro. Os instrumentos para proporcionar essa interação entre universidade e empresa, entre o mundo acadêmico e o mundo dos negócios, esses instrumentos são diferentes de tudo que a gente conhece. Esse é um deles. Feiras de ciência, eventos como o GEATEC proporcionam entusiasmo na juventude para que possa prosseguir nesse caminho. Ir para a universidade, ir para os cursos técnicos, tecnológicos, mas com vontade de produzir não só ciência. Aqueles que têm vocação para a ciência, muito bem, vamos precisar deles também. Mas precisamos muito daqueles que vão produzir tecnologia. E esses precisam sair da universidade e ir para a empresa. É difícil fazer previsões. Pensa no que a gente sabia há 5 anos atrás, para não ir mais longe, né? É difícil prever tudo isso que já aconteceu.
como é acelerado, provavelmente nos próximos 5 anos vai mudar muito mais do que nos últimos. Então, não me arrisco a fazer previsões, a não ser de que será um mundo bem diferente mesmo. Muita convergência entre tecnologias e muitas mudanças. O programa Brasil Consciência desta semana vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDICT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser conferir os demais programas produzidos pelo Brasil Consciência, nossa página no Facebook, nossa página no YouTube está sempre à disposição para você conferir todo o conteúdo que nós já produzimos. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações devem ser dirigidas ao nosso e-mail, que está aí para você na tela nesse momento. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!